Não é mesmo? Então aproveite o seu tempo. Aproveite a sua vida na presença do Senhor. Pastor Juliano. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui para esta noite nós desfrutarmos da palavra de Deus. Noite essa que Deus tem preparado para o seu povo. Tenho certeza que nós seremos visitados pela sua palavra. Antes de nós adentrarmos aqui, amanhã, quinta-feira, nós temos nosso culto lá no bairro Alvorada, a partir das 19 horas, lá na casa do nosso irmão Afonso. E se Deus quiser, permitindo ao Senhor, nós estaremos ali para desfrutarmos do grandioso amor, da misericórdia, da graça de Deus, lá no nosso bairro Alvorada. Sairemos daqui aproximadamente 15 para 7, se algum dos irmãos quiserem ir com a gente, nós estaremos aí, então 15 para 7, hein? Tá bem, a gente sai junto aí, vem com nossos irmãos. Ótimo. Sexta-feira, irmãos, nosso culto de oração. Sexta-feira, nosso culto de oração, estaremos aqui orando na presença do nosso Deus, contando para Ele as nossas necessidades. Em tempos tão tenebrosos, difíceis, o que nos resta é orarmos e chegarmos mais perto de Deus. E sexta-feira, nosso culto de oração. No sábado, por enquanto está livre, Em breve nós também retornaremos ao trabalho nosso no Alvorado à tarde, mas por enquanto estamos acertando algumas questões para nós retornarmos nossos trabalhos ali aos sábados. Mas por enquanto está livre. No domingo pela manhã nós temos nossa escola bíblica dominical, terminando aí o nosso segundo trimestre de 2022, quase já iniciando o nosso terceiro trimestre. E hoje nós já chegamos no mês 6, Ou seja, metade de 2022 está indo embora, Está indo embora. Quem fez, fez. Quem não fez, dá tempo de correr e fazer ainda. Se Deus assim permitir, de estarmos vivos, Diante dos relatos dos nossos irmãos, a gente mexe conosco, Mas nós sabemos o quanto Deus pode agir. Domingo à noite, nosso culto de adoração ao Senhor. Estaremos aí adorando o nome de Jesus com os nossos irmãos, nossas irmãs, e aqui adorando o nome do Senhor no domingo à noite. Está conosco aqui nosso irmão Vitor. Nossos irmãos conhecem nosso irmão Vitor. Sempre tinha a oportunidade, estava aqui, É um prazer tê-lo aqui conosco. Nas orações lembra dele, da família, que também vivenciou uns 15 dias, Um luto, uma semana, 8 dias atrás, e um luto na família. Que Deus continue guardando a vida e toda a família em nome de Jesus. Também está conosco ali a irmã Eni, Deus abençoe. E junto com a irmã Sonilda, tem ali também uma irmã. Deus abençoe sua vida. Não entendi. Nayara, prazer, Nayara, te receber aqui nesta noite. Vamos dar aquela saudação que é própria do santo. Dizemos todos numa só voz: sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos. Está ali conosco o jovem Bruno, que aceitou Jesus domingo. Que bom te ver aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Sua fisionomia já é outra, Olhando para você, você já é diferente. Que bênção. Fico feliz em te ver aqui nesta noite. Queridos irmãos, nós estaremos dando início, falando aí talvez por 2, talvez por 3 quarta-feiras, de um assunto que Deus há de falar conosco de uma forma muito grande. Nós terminamos na semana passada falando entre a diferença do crente comparado, simbolizado com Saul, com o crente Davi. A diferença do comportamento de Saul com o comportamento de Davi, as atitudes de Saul e as atitudes de Davi,
E nós falamos de algumas coisas que de repente nós encaixamos, né? E alguns deles, espero que nós estejamos sempre mais voltados a nós nos encaixarmos, a nos compararmos com Davi, porque Davi, Deus havia escolhido, separado, e as suas atitudes de obediência, de humildade, ela fez uma diferença muito grande na vida final de Davi, morrendo já velho, em idade. Saul morreu de forma trágica. No fim da sua vida foi consultar uma feiticeira, né? Um homem que Deus havia levantado, um homem que Deus havia colocado para ser rei de Israel, né? Andou totalmente errado, ao ponto que no finalzinho da sua vida vai pedir uma feiticeira para trazer o espírito, ou a alma, ou a vida de Samuel, para ver se Samuel intercedesse a Deus. Não vou nos detalhes, porque nós já falamos sobre isso, mas é trágico quando nós conhecemos a palavra e lamentavelmente às vezes nos desviamos e voltamos às nossas práticas erradas. E o que é interessante, entre aspas, é que na maioria das vezes, o que nós não fazíamos, nós, né, ou aqueles que desviam, né, ele passa a fazer de maneira dobrada, diferente. É ou não é? Não diz aquele texto bíblico que o diabo acha a casa varrida, limpinha, e fala assim: opa, vou voltar sozinho, não, agora vou trazer 7 para ficar melhor. E é assim que acontece. Quem não bebia passa a beber, quem fumava passa a fumar o dobro. E aí, né, quem aceitou Jesus de repente ia na farra final de semana, ou se voltava para casa lá para meia-noite, aí ele desvia, ele passa a voltar 5 horas da manhã bêbado, e etc, e etc, e etc. Mas eu gostaria de falar com os nossos irmãos hoje sobre um texto, Juízes capítulo de número 13. Quando nós falamos de juiz ou juízes, os nossos irmãos já tem um pouco de noção do que é que nós vamos falar esta noite. Eu quero trazer para nós estudarmos esses dias sobre o prejuízo de sair do propósito de Deus. O prejuízo de sair do propósito de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós não paramos para repararmos tão grande prejuízo que o homem ele toma quando ele passa a viver, a praticar, a andar de maneira errada. Cada um de nós Deus chamou e escolheu para cumprir um propósito. A igreja tem seu propósito, a igreja tem seu objetivo. Nós sempre falamos que ninguém aceita Jesus por aceitar. Até porque João diz que Jesus falou assim: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E nós vamos decorrer, hoje é apenas a introdução, mas a gente vai decorrer um pouco sobre a história, sobre o fato, sobre a vida de um homem chamado Sansão. Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 1.
vai trazer o relato para nós. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus outra vez veio à mulher quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou o seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo achado o homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Vamos lá para o versículo de número 21. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois
deu à mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Queridos, eu fiz aqui uma leitura extensa, porque na semana que vem, permitido Deus, nós estaremos entrando nos próximos capítulos. Então, para a gente sintonizar, para nós entendermos onde é que Deus ele quer falar conosco, Sansão é uma história, é um texto bíblico que nós cristãos conhecemos muito. É muito bem pregado, é muito bem ensinado, é muito bem falado em nossos cultos. Porque a gente vai relatar sempre o fracasso, a queda, talvez a morte, a destruição de Sansão. Mas eu quero dar início aonde realmente tudo começou e como tudo começou. Primeiro, a gente vai observar algo muito interessante, irmãos. Porque Deus, eu disse alguns minutos, né? Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Existe um propósito de Deus para que o homem realize. Então agora eu vou tirar o homem. Existe um propósito de Deus para que a igreja realize. Se a igreja não cumprir o objetivo de Deus, o propósito de Deus, não faz sentido eu fazer parte desta igreja. O que é a igreja? Chamados para fora, no termo grego. O que é a igreja? O corpo de Cristo, aonde quem domina esse corpo é o Cristo, cabeça dela. A igreja é formada por membros, cada um de nós batizamos, tornamos membro do corpo de Cristo, unimos, ligamos a este corpo. Por isso que quando alguém ele não está andando de acordo com a igreja, o estatuto, a palavra de Deus, ele é corrigido, ele é orientado, ele é ensinado. A igreja tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma ordenança a ser seguida. E uma das ordenanças de Cristo é que nós pregamos o Evangelho, que nós oramos pelos doentes, que nós expulsamos os demônios. A ordem de Jesus é que a igreja faça discípulos. A ordem de Jesus é que nós guardemos os seus mandamentos, a sua palavra. Guardar é obedecer, é praticar. Agora, quando eu saio do propósito de Deus, algo vai acontecer, um prejuízo vai vir. Primeiro que a Bíblia diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. O valor pago por quem ou para quem pratica o pecado é a morte. Pecado, os irmãos relataram aí a questão do acidente, né? Pecado, eu comparo como se fosse. Deixou de andar segundo uma regra, segundo uma ordem, segundo aquilo que você foi ensinado. Infelizmente, pode vir algo trágico. Aos irmãos que dirigem, trânsito não aceita erro. Qualquer erro pode custar sua vida ou pode custar prejuízos. É a vida com Deus. Eu não sou obrigado por ninguém
alguém que está acima de mim, como meu pastor presidente, como o pastor regional. Eu não sou obrigado a estar aqui. Se amanhã eu não quiser, eu vou embora. Eu vou voltar à minha profissão. Eu vou fazer algo para sobreviver. Agora, ser cristão é obrigado ser obediente a palavra. Não é uma escolha, é obrigado. Paulo fala assim: e foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho, se eu não viver de acordo com a palavra. Deus já estabeleceu algo para o seu povo. Irmãos, nós não somos como eles. Nós não somos como eles, que não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós não somos como eles, que não existe alguém que rege a sua vida. Porque quem rege a nossa vida é a palavra. A palavra é Cristo. É ela que rege a minha vida. É ela que rege a vida da igreja. Então o que nós observamos no texto que nós lemos? Deus não fez o homem para errar, irmãos. Desde o princípio. O primeiro homem, chamado Adão, Deus fez para comunicar com ele. Deus fez para falar com ele. Deus fez para que ele andasse segundo a ordem dele. Porém o homem fez o quê? Provou a sua desobediência. O homem provou que ele não seria obediente. O homem provou que não andaria segundo a ordenança de Cristo. E aí os irmãos conhecem muito bem o texto e a história dos fatos que aconteceu com Adão, que nós sofremos a consequência dele até hoje, e vamos sofrer até que Jesus volte. Mas Deus não fez o homem para errar, mas o homem fez a escolha. O Francisco estava dizendo que o homem, ele tem escolha. Salomão disse: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Só tem a aparência. Mas vamos lá para o nosso início. A Bíblia diz, e se nós voltarmos aqui um pouquinho, em Juízes, capítulo de número 10, versículo de número 6 e versículo 7. Eu não vou voltar muito, porque senão nós não conseguimos ir à frente. Eu quero para frente, mas vou voltar aqui 2 capítulos do que nós lemos. Quando Israel estava sob a escravidão dos filisteus, dos amonitas, olha o versículo de número 6. Tornar os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Percebe que no texto que eu li, capítulo 13, o capítulo inicia como? Tornaram a fazer o que era errado, o que era mal perante o Senhor. Irmãos, sabe o que a gente percebe como igreja? Eu falei no domingo que Isaías diz que se nós formos obedientes ao Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Se atentamente ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos, nós teremos o melhor, irmãos. É o melhor. Mas percebe que nós somos tão falhos, que nós pedimos perdão hoje, irmãos. Quando é amanhã, a gente está na mesma prática. Né, pastor Aristóteles? A gente chega até a fazer um voto. Deus, eu vou fazer um voto ao Senhor, que nunca mais, meu Deus, nunca mais eu vou voltar. Só que a nossa carne é tão pecaminosa, e há um conflito entre ela e o espiritual, que nós voltamos.
Só existe um meio de nós cumprirmos a ordem de Deus, é sermos obedientes, é sermos homens e mulheres de oração. Pastor Geraldo falou que nós estamos preocupados com os nossos afazeres. É errado, pastores? Não. É errado, igreja? Não. Quem pode, quem deseja, corra atrás do seu sonho, mas não deixa que o seu sonho substitua o seu período, o seu momento, a sua intimidade, o seu particular com Cristo. Olha o que diz: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Olha o que diz o versículo 7: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou nas mãos dos filisteus e na mão dos filhos de Amon. Irmãos, quando nós não cumprimos o propósito de Deus, nós fazemos outras pessoas sofrer, sabia? Tem gente que acha que o pecado é meu, quem errou foi eu, e problema é meu, o pastor tem nada a ver com a minha vida, o irmão Marcos Albuquerque também tem nada a ver com a minha vida. Ele é muito linguarudo que ele é assim que se usa o termo. É assim que se usa o termo. Se bobear, vai tirar satisfação aqui. Eu quero falar com o senhor, tá? Que história é essa de conversar fiado com o pastor? Eu faço da minha vida o que eu quiser. É assim que se usa o termo. Só que não, irmãos. Como cristão, não. Como cristão, quando nós erramos, primeiro é dever meu, de nem esperar ninguém chegar para falar comigo. É eu que tenho que chegar e falar para o meu pastor: pastor, eu errei. Porque o pastor é o anjo da igreja. Ele é responsável pela igreja. É ele que tem que chegar e falar: pastor, eu vim conversar com o senhor porque aconteceu essa semana algo comigo, aconteceu mês passado algo comigo, aconteceu alguns dias comigo, pastor, e eu estava sem jeito, mas o Espírito Santo estava me incomodando e tal. O que confessa e deixa alcança. Só que as pessoas querem fazer de conta, irmãos. Aí o povo de Israel, separado por Deus, escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus, para andar em ordenança de Deus, fizeram o que, irmãos? Servindo aos Baalins, aos Amonitas, a outros deuses, aos filisteus. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra eles. Irmãos, olha só para os irmãos verem, uma viagem que era de 40 dias, tornou 40 anos. 40 anos de dias sofridos. 40 anos de momentos trágicos. A gente está aí, né? Sentido pela região, pelo estado do Pernambuco, pelo que tem acontecido diante das chuvas. O estado de Alagoas, que já ultrapassa a casa dos 100 de mortos. Irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão. Nós precisamos nos avaliarmos. Eu acho que nós, aí vai mexer comigo, eu acho que nós ainda estamos tendo muita cantarola, menos palavra. Nós ainda estamos tendo muito movimento, menos palavra. Porque um culto de palavras são poucos, uma escola dominical são poucos. Não é ou não é? O culto de domingo é lotado. Claro que cada um tem seus deveres, tá, irmãos? Então não estou generalizando, estou falando com os irmãos aqui. Nossos irmãos estão estudando, parabéns, tem que estudar mesmo, não sou contra não, está certíssimo. Eu só disse alguns minutos atrás, você não pode estar no culto à noite, então durante o dia tem um momento para falar com Deus. Tira um minuto para falar com Deus.
Tira um momento para você ler a Bíblia. A questão é que nós levantamos, vamos para o trabalho, saímos do trabalho, vamos para a escola, chegamos da escola, temos que jantar, temos que dormir, porque amanhã 5 horas tem de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu estou cansado. É nosso, irmãos, é nosso. O povo estava servindo a outros deuses, e a Bíblia diz que Deus virou e fez o quê? Já que vocês querem servir, então toma, eu vou entregar vocês na mão deles. Sabe o que aconteceu? Esse povo sofreu muito, irmãos. Esse povo sofreu muito. Na mão dos filisteus ficaram 40 anos. Sabe o que mexe comigo? Porque eu falei para os irmãos que às vezes nós, eu que fiz, problema é meu. Não é não, não é não, problema é da igreja. Por isso que todo aquele que confessa, ele alcança misericórdia. E às vezes existe um processo que ele precisa de ser o quê? Desligado. Para quê? Porque quando o médico fala para mim assim, Sr. Juliano, essa perna do senhor aqui está com um problema que está começando no pé, e vou falar ao senhor, ou a gente corta, ou você vai perder o corpo torto. Ou nós tiramos a parte que está dando problema, ou você vai perder o lado todo. E aí, irmãos? Você fala assim, eu gosto muito da minha perna. O braço não vai estar acostumado ainda, porque, né? Mas é melhor cortar a perna. Então, compra a muleta. Compra. O braço vai machucar, o braço vai doer, mas é melhor perder o quê? Uma perna do que eu perder o corpo todo. Jesus falou isso, e Paulo falando da igreja. Só que Paulo está falando é para cortar, não, tá? Só que às vezes nós queremos, irmãos, conviver com aquilo e deixando aquela doença contaminando, vai contaminando, ao ponto que o médico fala assim, olha, se fosse lá no início teria como eu te ajudar, mas agora não tem como mais não. Se eu tivesse pedido ajuda antes, o que está acontecendo com muitos morrendo, irmãos, espiritualmente. Ele não tem mais prazer de ouvir a palavra de Deus. Ele não tem mais prazer de ouvir o irmão louvar, do irmão adorar a Deus. Tem muitos que até contra os irmãos que ajudam financeiramente. Aí sabe o que Deus faz? Deixa na mão. Só que aí, no capítulo 11, surge um homem chamado Jefté, que é uma das histórias muito marcantes na Bíblia. Porque quando nós amamos a obra de Deus, nós nos doamos por ela. Nós queremos o bem dela. Nós queremos que essa obra faça o quê, irmãos? Em boa marcha. Deus levanta Jefté. Para quê? Para que Jefté estivesse à frente daquele povo, orientasse aquele povo, trouxesse ou mudasse a história daquele povo. Só que quando o homem, irmãos, quando um líder, ele está ali com garra, com vontade, primeira coisa que ele faz é o quê? Jesus, eu vou fazer um voto, se for da tua vontade, se for o Senhor que me colocou ali. Não é assim ou não é, irmãos? Eu não é, pastor Ronaldo? Se foi o Senhor que me chamou, se foi o Senhor que me escolheu. Olha o capítulo 11, Luiz, versículo 29, por favor. Gideão, inclusive Juízes vai relatar 93 capítulos sobre Gideão e 96 versículos sobre Gideão. Sansão, Juízes vai tratar 4 capítulos só com Sansão e 100 versículos só sobre Sansão. É os 2 personagens, irmãos, que mais Juízes vai tratar. Mas vamos lá para Sansão? Antes de chegar em Sansão, Jefté. Deus coloca Jefté, e Jefté faz o quê? Um voto ao Senhor. A Bíblia diz que Jefté faz uma oração, ora a Deus, a partir do versículo de número 29. Então o Espírito, 29 mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e
atravessou ele por Gileades e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão aquilo que saindo da porta da minha casa, presta atenção, irmãos, presta atenção, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, e desde Aroer até chegar a Benite, 20 cidades, e até Abel quereram, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha fez o que, irmãos? Eis que a sua filha fez o que? Qual era o voto que ela havia feito antes? Ô irmãos, isso é forte demais. Ele disse que se o Senhor entregasse os amonitas na minha mão, a primeira pessoa que saísse da porta da minha casa e viesse ao meu encontro, eu o sacrificaria, o ofereceria ao Senhor. Jefté só tinha uma filha, irmãos. Talvez quando ele fez, talvez ele pensou que fosse outra situação, né? Aí sai a sua filha fazendo o quê? Sai-lhe ao encontro. Vindo pois Jefté a Mispa, eis que a sua filha sai-lhe ao encontro com adufes, com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu o que? Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Pode parar por aqui. Irmãos, é aí que está o verdadeiro engano. Quando as pessoas pensam assim: quem errou foi eu, a culpa é minha, a igreja tem nada a ver, o pastor tem nada a ver, o problema é meu, se eu quiser eu falo, se eu não quiser eu não falo. É aí que nós vemos. Porque quando alguém quer ver a obra fluir, quando alguém quer ver as coisas mudar, primeira coisa que ele faz, ele bota o joelho no chão e faz um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor mudar a história daquele lugar, se o Senhor, Pai, me colocou à frente do departamento de missões, e eu quero ver esse departamento fluir, Senhor, se esse departamento fluir, eu faço um voto ao Senhor. Isso é desejo de quem quer ver as coisas mudar, irmãos. Isso é desejo de quem quer ver as coisas ser diferentes. Agora, quem não está nem aí, para ele tanto faz. Aí Jefté viu a sua filha sair ao encontro. Ele fala: minha filha, eu abri a minha boca e votei ao Senhor. Só que os versículos 34, 35 diante, depois vocês lerem, ela fala assim: Pai, se o Senhor fez o voto, cumpra o voto. Cumpra o voto. Ô, irmãos, quando alguém sai do propósito de Deus, irmãos, custa a vida de muitas pessoas. Quando alguém sai fora do caminho, e principalmente líderes, igreja,
crentes. O problema não é da placa da igreja, não é a Assembleia de Deus Ministério Mariano, por causa do pastor Juliano. Não é não, irmãos. Vai muito além disso. Existe um lugarejo com pouco mais de 5 mil, 6 mil pessoas que conhece quem é o pastor Juliano. E eu disse aqui alguns dias atrás, que identifica talvez pelo carro, identifica talvez por causa de outras coisas. Irmãos, o crente tem que saber se portar. O crente tem que saber como viver na presença de Deus. Alguém vai pagar o preço. Jefté faz um voto. Deus entrega. Realmente ele vence. Realmente ele derrota os amonitas. Mas ele perde a sua filha. Ele perde a sua filha. Ele perde a sua filha. Capítulo 12. Jefté peleja contra os eframitas. E Deus vai observando o povo, irmãos. O fracasso, a queda. E aí sabe o que acontece? Deus vê uma mulher. Aí nós entramos no capítulo 13. Deus vê uma mulher. Uma mulher que era estéril. Uma mulher que não gerava filhos. Mas aí aparece um homem. Não era apenas um homem, mas era o anjo do Senhor. Há alguns que dizem que era até mesmo o próprio Deus que aparece para aquela mulher e fala para ela o seguinte: olha, eu vejo que tu és estéril. Eu sei que você nunca gerou filhos, versículo de número 3. Mas ele fala assim: mas você vai dar luz a um filho. Você vai gerar um filho. Só que você não vai gerar qualquer filho. Existe uma ordem, existe um estatuto, existe um mandamento, e você vai ter que cumprir isso. Observa, irmãos, que alguém está pagando o preço por causa de outros. Observa que alguém está sofrendo, deixando de comer o que gosta, deixando de beber o que gosta, por causa de um povo ou por causa de outros. Não existe isso, não existe, irmãos. Não existe essa questão que eu pequei, o problema é meu, e azar para lá, não conta para pastor. Não existe. Você tem duas opções: ou você vive de acordo com a palavra de Deus, ou você chega e fala: para mim não dá, servir a Deus, o negócio para mim está complicado e eu vou ter que ir embora. Irmãos, são tempos tão difíceis, porque infelizmente, irmãos, infelizmente, as pessoas que não têm conhecimento de Jesus não conseguem mais olhar para nós e ter credibilidade. Infelizmente, irmãos, as pessoas não conseguem mais olhar para as igrejas evangélicas, pregadora da palavra, que é para passar a verdade para ela. Irmãos, as pessoas não conseguem ver isso mais no nosso meio. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Eu fico imaginando, irmão Francisco, Deus olhando de cima para nós. Existem muitos crentes verdadeiros, existem muitos pastores verdadeiros, existem muitas mulheres de Deus, existem muitos jovens, mas irmãos, existe muito que não está nem aí. Existe muitos que já nem acreditam que Jesus está voltando ou que Jesus vai voltar. Mas o anjo fala para aquela mulher: olha, você não vai beber vinho, você não vai tomar bebida forte, você não vai colocar coisas imundas na sua boca. E outra coisa, esse menino será separado para o Senhor, por isso ele será nazireu, separado para Deus, escolhido para Deus.
Percebe que o menino, irmãos, que sequer ainda estava no ventre, já havia uma ordem para ele? Já havia algo que ele deveria cumprir? Agora eu pergunto, uma pergunta que eu fiz para mim mesmo: o que ele tinha a ver com o povo de Israel? O que ele tinha a ver com aquele povo rebelde? O que ele tinha a ver com eles, irmãos? Vão na nossa língua: mata eles, Deus, acaba com eles. Eu tenho culpa do erro deles. Mas na mesma hora a gente vai ser confrontado e orientado pelo Espírito Santo. Eu faço uma pergunta para nós, como eu falei para mim mesmo: e o que Jesus tinha a ver com o meu pecado? O que Jesus tinha a ver com os erros dos meus pais? O que Jesus tinha a ver com os erros dos meus avós? Dos meus tataravós? E aí, e por aí vai. O que Deus tinha a ver? O que Jesus tinha a ver com o erro de Adão? Eu falei no domingo, Deus podia acabar com Adão e falar: vou começar tudo de novo. Mas a criação foi única. Deus criou o homem uma única vez, com o propósito do homem andar em retidão com Ele, de caminhar com Ele. O homem que andou com Cristo nessa terra chamou Enoque. E a Bíblia diz que Deus fez o quê? O tirou dessa terra. Meus irmãos, aí aquela mulher vai correndo contar ao seu marido, Manoá, e fala: Manoá, apareceu para mim um homem. O seu semblante era diferente. Não falou de onde vinha, eu também não perguntei o nome dele, mas ele disse que eu darei luz a um filho. Esse homem disse que eu sou estéril, e ele realmente conhece a minha vida. E ele disse que eu não posso tomar vinho, nenhuma bebida forte, não comer coisas imundas. Disse que o nosso filho não vai poder passar navalha. E começou a dar algumas coisas. Aí Manoá chega e fala assim: mas espera aí, mas quem é esse homem? Você não pergunta? Não sei. Manoá faz o quê? Vai falar com Deus. Deus, eu te peço. Sabe o que a gente aprende, irmãos? A gente precisa ter mais diálogo com Deus, irmãos. A quebra do propósito da ordenança de Deus está aqui. Nós não conseguimos mais falar com Deus. Nós não temos mais diálogo com Deus. A leitura da Bíblia é a resposta da nossa oração com Cristo. A leitura da Bíblia é o seu momento de você receber alimento de cima. É a resposta daquilo que nós precisamos. É a Bíblia, irmãos. Mas nós estamos sendo consumidos pelo tempo. E eu vi uma frase de um certo autor que ele estava dizendo o seguinte: o que é que nós estamos fazendo com 24 horas que nós temos disponíveis? O que é que nós estamos fazendo com 24 horas que o dia tem? E é tão interessante que os dias estão passando rápido, mas as horas são as mesmas. Eu disse no início, nós estamos já hoje no 6º mês do ano de 2022. Aí você fala assim: Jesus amado, daqui a pouco é o Natal de novo. Mas eu pergunto, são 30 dias? Tem meses como fevereiro que tem 28 ou 29. Tem meses que tem 31. Os meses são os mesmos, os dias são os mesmos e as horas são as mesmas, mas a nossa impressão aqui está voando. Agora por quê? Porque nós estamos tão ocupados, nós estamos tão fadigados, que nós estamos esquecendo o propósito de Deus. Irmãos, é triste. Nós falamos sobre 3 dias sobre a nossa conferência de família. Nós estamos vendo as famílias deteriorarem-se. Nós estamos vendo a nossa juventude se afundarem. Nós estamos vendo o homossexualismo aumentar. Nós estamos vendo, os estupros aumentarem, os assédios, o amor cada dia mais longe. É o nosso dia.
Nós viemos para a igreja, daqui a pouco nós estamos em casa, vamos dormir, daqui a pouco 5h30, né? 5 horas para alguns, outros talvez mais cedo ainda, tem que levantar porque o relógio despertou, vamos embora. Aí você chega em casa 6 horas, 7 horas, talvez 6h30, talvez 5h30. Ai meu Deus, vou descansar, você janta, senta um pouquinho, talvez alguns vai assistir alguma coisa. Se não assiste, talvez janta, bate um papo com a esposa, fala, ai meu Deus, estou aguentando. Vou dormir. Aí você dorme, amanhece de novo. É assim que nós estamos, irmãos. Esquecemos de orar, esquecemos de falar com Deus, esquecemos de agradecer o dia. A gente não tem mais confiança, nossos filhos vão para a escola, a gente fica perturbado. Na semana passada em Mariana, uma adolescente de 12 anos tinha saído da escola, estava indo para casa. De repente, né, a matéria diz que um homem que não estava no seu estado normal pega uma faca e consegue por 8 vezes perfurar o corpo de um adolescente de 12 anos de idade. Só o seu intestino foi perfurado 8 vezes. Está no estado, no João 23 lá, se cuidando. E a mãe pediu socorro, a mãe pediu justiça. Irmãos, nós não estamos parando para ver que nós estamos retrocedendo. E eu até fiz aqui um gesto aqui no domingo, né? Que se nós formos dizer que o homem veio do macaco, como diz a ciência, como alguns querem afirmar que o homem veio do macaco, né? Então nós vamos deixar de ser homem e vamos voltar a ser macaco, porque está difícil, irmãos. Ô geração perversa. Jesus falou para os seus discípulos: até quando eu vou estar no meio de vocês? Até quando eu estarei com vocês? Irmãos, está na hora de nós voltarmos. Está na hora de nós voltarmos. Está na hora de nós voltarmos a ser crentes verdadeiros, a ser crente amante da palavra. E eu sempre gosto de dizer, eu parabenizo os irmãos que sempre estão aqui na quarta-feira para ouvir a palavra. Irmãos, a palavra nos confronta, irmãos. A palavra entra dentro do nosso coração e vai rodando assim, ó, vai rodando, sabe para quê? Para arrancar tudo aquilo que é podre. Porque existe alguém que está pagando preço para uma igreja santa. Existe alguém que está pagando um preço para uma igreja pura. Existe alguém que está pagando um preço para ver almas rendendo aos pés do Senhor. Mas existem outros, irmãos. Existem outros que, se aceitar bem, se não aceitar bem. E quando aceita, fala assim: vai durar 15 dias, vai durar 10 dias. É triste, irmãos. Nós não vemos mais crentes apaixonados. Nós não estamos mais vendo crentes tocadores. Estou falando de vocês, não, estou falando de modo geral. Tocadores apaixonados por louvar, por tocar com alma. Pessoas que subam ao altar, vai, irmãos, nós vamos adorar a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu tenho uma palavra. Irmãos, cadê o povo apaixonado? Sabe por quê? Nós estamos saindo do propósito. E sair do propósito é sinal de fracasso, é sinal de morte, é sinal de destruição, irmãos. Mas nós oramos nesse tempo, da mesma forma que Deus falou para Ezequiel: pode reviver esses ossos. Ezequiel disse: o Senhor é quem sabe. E ele disse: eu sei, mas eu quero que você levanta a sua voz, que dos 4 cantos da terra clama por vida, chama por vida, para que esses ossos possam voltar a viver. Irmãos, que nós sejamos esses Ezequiéis. Que nós sejamos esses Ezequiéis. Que nós sejamos esses Ezequiéis. O salmista diz assim: o meu prazer é estar na casa do Senhor. Manoá vai falar com Deus. Isso é só introdução, irmãos. Manoá vai falar com Deus. Aí Manoá fala assim: ô Deus, deixa eu falar um negócio para o Senhor. Sabe aquele que apareceu a minha esposa? Sabe aquele que apareceu a minha mulher? Aqui, vem novamente. Vem novamente. Porque nós estamos felizes ao saber que ela gerará um filho. Mas nós queremos saber como vamos cuidar desse menino. Nós queremos saber quais são as ordenanças, irmãos. Meu Deus, irmãos, olha, observa isso. O que é nós perguntarmos a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?
É nós perguntarmos a Deus: o que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Muitas das vezes nós estamos com medo do não de Deus, da resposta de Deus, ou do sim de Deus. Porque talvez o sim de Deus vai contra a minha vontade, talvez o não de Deus vai contra a minha vontade. Então eu já fico com medo de falar com Deus: Senhor, sei lá, eu vou falar por minha conta mesmo, né, pastor Geraldo? Né, Montônio? Eu vou falar por minha conta mesmo. Sei lá. E se Deus falar para mim que não é? O desastre de Israel, dos israelitas, foram grandes. Voltaram à idolatria, voltaram aos casamentos mistos. Aí Deus teve que antecipar quem? Jefité, eu falei, e Sansão. Eu não penso assim, tá, irmãos? Eu não penso assim. Acredito que, principalmente líderes, obreiros que estão aqui, também acho que pensam assim, dessa mesma forma. E também posso dizer que a igreja, como membro, se eu sair do conjunto, vai morrer. Se eu não for mais o pastor da igreja, se o pastor Demir me tirar da igreja, a igreja do Pereira vai acabar. Engano meu. Engano meu. Existe um dia, existe um tempo determinado por Deus para eu estar aqui. E se eu sair do propósito dele, ele me tira antes do tempo e põe outro. Põe outro. Sabe por quê, irmãos? A igreja não é do pastor Juliano. A igreja não está na palma do pastor Juliano. Você é menina dos olhos de Deus. Você é noiva de Cristo Jesus. É Ele que zela por mim e é Ele que zela por você. É Ele que trabalha por mim e é Ele que trabalha por você. Meu irmão, a igreja não vai morrer porque eu saí dela, porque eu tive que ir para outro lugar. Pelo contrário, a igreja vai sempre melhorar, porque a Bíblia diz que Deus dá pastor à igreja preocupado com o bom andamento dela, com a vida dela, com a estrutura dela. É para isso que ele dá pastor para a igreja. Aí sabe o que acontece? A sua esposa vai para o campo. Sua esposa vai para o campo. E assentada no campo, a Bíblia diz que o homem vem novamente diante dela e fala para ela assim: olha, você gerará um filho. Não colocarás coisas imundas na sua boca, não beberá vinho, nem bebida forte. Seu filho será nazireu, não passará navalha, não tomarás bebida forte. As mesmas ordens que era para a mãe, era para o filho, até o final. Sabe o que Manoá faz no decorrer dos versículos? Eu parei, me parece que foi no versículo 12, né? Depois passei para o 21. Mas no decorrer dos versículos, irmãos, Manoá vai oferecer a Deus um sacrifício. E quando ele vai oferecer um sacrifício, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele, para ele. Ele se alegra, ao mesmo tempo ele tem medo, porque agora ele fala para sua esposa: nós vamos morrer, porque nós vimos o Senhor. E ela fala assim: não, nós não vamos morrer. Se ele quisera nos matar, ele não receberia o nosso sacrifício. Se ele quisera nos matar, ele não nos faria gerar. Peraí, nós não vamos morrer não. Mas a Bíblia diz que cumprir-se o tempo, nasceu quem? Sansão. Nasceu o menino, nasceu o homem, nasceu o projeto de Deus, nasceu o plano de Deus. Oh, irmãos, dentro dos minutos que nós temos aqui, eu quero chamar a nossa atenção para 3 pontos importantes. Porque o nosso olhar é até onde está a portaria, irmãos. Se o irmão Mauro fechar aquela porta, eu não sei mais o que está acontecendo lá de fora. Os irmãos que estão virados para frente não sabem o que está acontecendo lá. E eu estou observando.
Por isso que qualquer barulho ali, os irmãos fazem o quê? Olha para trás. Claro, os irmãos não sabem o que é, você não tem olho atrás. E nosso olhar é limitado, mas o de Deus não. Nós pensamos assim, o pastor deve ficar mais 1 ano. O pastor deve ficar mais 6 anos. Mas Deus pode falar assim, ele vai ficar mais um dia e ponto final. E aí? A Bíblia diz, Êxodo capítulo de número 25, 31 a 40, mas eu vou ler só alguns versículos. Êxodo 31, Luiz. Êxodo 25, 31 ao 40, que seria 9 versículos. Ele vai narrar para nós, pastor Geraldo, interessante, pastor Geraldo fez um texto da leitura falando do sumo sacerdote, aquele que adentrou no santuário uma única vez, representando Cristo. Aí veio o irmão Francisco louvar a Deus e trouxe uma palavra, quase encaixando o mesmo que o pastor Geraldo estava falando. E sabe o que acontece aqui? Havia uma responsabilidade, olha, que no templo havia os castiçal ou castiçais. Era algo que representaria, que era colocado de forma como se fosse esse microfone, e havia alguém que mantinha, colocava azeite para que as luzes permanecessem acesas. Tinha que ser abastecido com azeite. Era responsabilidade de quem? Do sacerdote, dos levitas. É eles que tinham que preocupar com o azeite. Todos os dias pela manhã deveria ir lá reabastecer. Queimou a noite toda, de manhã ia lá reabastecer, tinha que ver como que estava, chegava à noite de novo, e não parava, ao ponto que a Bíblia vai dizer, parece que é Levítico, né? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todos os dias precisava de haver reabastecimento, irmãos. E aí você vai ver isso no decorrer dos versículos. Olha lá o 34 para mim, por favor. 34. Mas no castiçal mesmo não haverá 4 copos, modo de que as amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. Enfim, ele vai relatar aqui, não vou ler por causa do nosso tempo, mas abre para mim lá em Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 1. 1 Samuel capítulo número 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a luz de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. Pode parar por aí. Irmãos, os irmãos conhecem a história de Samuel. Samuel é filho de Ana. Quem era Ana? Uma mulher estéril. Quem era Ana? Uma mulher que não gerava. Irmão, sabe o que eu vejo? Que Deus vai lá aonde? Vê uma mulher que estava chorando no templo. O sacerdote Eli chega e fala para Ana: ô Ana, aqui tira o seu vinho. Você está embriagada, mulher. Você está conversando sozinha. E ela fala assim: não me tenha como as filhas de Belial, como as filhas rebeldes, não me tenha como as mulheres alheias aqui, mas a tua serva tem derramado perante o Senhor todos os dias. Quando nós clamamos, irmãos, quando nós pedimos, quando nós humilhamos, Deus responde. E Deus fala o que para Eli? Fala para Ana
que daqui a uns dias ela dará luz a um filho e o nome dele será Manuel. Por que Ana estava gerando, irmãos? Ou por que Ana iria gerar? Porque Deus estava percebendo que os filhos de Eli estavam rebelando contra a casa de Deus. Os filhos de Eli estavam fazendo da casa do Senhor lugar de pecado, com mulheres. Quando era para eles cuidar do templo, quando era para eles abastecerem a luz, colocando o azeite, eles estavam errando, desobedecendo, prostituindo. Aí sabe o que a Bíblia diz? Antes que a luz do templo se apagasse. Qual luz que era? Era essa que era mantida pelos levitas. Porque se não tinha os filhos de Eli, quem iria reabastecer? Se não tinha os filhos de Eli, como que iria fazer para permanecer a luz acesa no templo? Aí é o que eu disse para os irmãos: Deus levanta alguém. E sabe o que é mais interessante? Deus levanta alguém que sequer esteja na nossa mente. Porque Paulo diz: quem conhece a mente do nosso Deus? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? O salmista diz que se eu subir aos céus, o Senhor está assentado. Se eu descer às profundezas da terra, os teus olhos me vê. Oh, quem fugirá do Senhor? Quem fugirá do Senhor? Irmãos, quando nós estamos pensando que o meu pecado vai levar a igreja à ruína, engano meu, Deus já está levantando. Nem é que tem que nascer alguém, mas Deus já está levantando alguém para ocupar o meu lugar. Por quê? Porque a igreja não vai sofrer por rebeldia de pessoas que não querem obedecer à palavra do Senhor. Ei, meu Deus, aleluia, aleluia. Irmão, Deus levanta. Ana estava pedindo um filho, e Deus fala assim: opa, eu preciso de um profeta. Eu preciso de um profeta. Aí o que vai surgir? Samuel. Nasce Samuel. Ela pega Samuel, coloca aos pés de quem? De Eli, cuida dele, ensina ele, orienta ele. Uma coisa maravilhosa para o pai, é o que eu falei no domingo também, né? É quando o pai quer ver o seu filho crescer, andar nos caminhos que ele está andando. Ô irmãos, o relógio manda parar. Mas semana que vem eu vou falar da mulher estéril, que Deus fez gerar um filho, que é a Ana, que eu acabei de falar. Falarei um pouco sobre a esposa de Manoá e a última mulher, chamada Maria. Porque não dá tempo, senão eu vou ter que acelerar. E eu quero aproveitar bem. Sabe por que eu quero aproveitar bem? Porque Deus está levantando uma geração, irmãos. Deus está levantando um povo. Deus está levantando uma igreja, porque o mundo está precisando de uma igreja forte, edificada, de uma igreja corajosa. Irmãos, o mundo está precisando de pessoas como você. Deus está precisando de pessoas como você. Eu convido a você a entrar na brecha. Eu convido a você a ocupar o lugar que Deus quer que você ocupe. Para de olhar para o A, para o B, para o C. Para de olhar para aqueles que não querem ver algo fluir. Mas olha para aquele que te chamou, meu querido. Olha para aquele que te escolheu. Sabe por quê? Porque talvez as pessoas olham para você e falam: já era, não produz mais, não vai gerar mais. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, eu quero nesta noite, em nome dele, dizer que a igreja vai seguir avante. Ela vai crescer, ela vai fluir, ela vai alcançar o objetivo que Deus quer que ela alcance, irmãos. Que você seja um desse, meu irmão. Que você seja uma dessa, minha irmã. Que você seja um desse jovem. Aqui ninguém vai ocupar o que é seu.
Se o pastor me aproveitasse mais, se o pastor me desse mais. Aqui, seu chamado, sua obra não depende de mim. Sabe por que não depende de mim? Porque se Deus domina a sua vida, se Deus guia a sua vida, existe um contato entre você e Deus, e existe um contato entre mim e Deus. Pastor Demir não vai proibir, não vai impedir o seu chamado. Pastor Demir não vai proibir que Deus cumpra e realize o propósito dele na sua vida. Não vai. Não vai. Eu só te chamo para você colocar na brecha. Eu só te chamo para você aproximar de Deus. Eu só te chamo para você agarrar mais em Cristo. Se Ele vai te usar, seja no altar, seja lá fora na escola, seja lá no seu trabalho, seja onde você estiver, Deus vai nos fazer como igreja, realizar e cumprir o propósito dele nessa terra. Pastor, não gera mais nada. Ah, pastor, já era não. A esposa de Manoá era estéril, Ana era estéril, Maria não era estéril, mas Maria não era casada. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Maria não era casada ainda. Só que Deus não precisa de casamento para usar. Deus não precisa de útero para fazer gerar. Porque Ele que cria, Ele que faz a concepção, Ele que permite a concepção lá no útero da mulher. Sabe por quê? Porque você não sabe a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, mas a Bíblia diz que nossos dias já estão contados e separados segundo o propósito do nosso Deus. Oh, aleluia. Se coloque de pé, irmãos. Vou orar por você, quero orar por nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deus só está precisando de pessoas corajosas, tá, irmão? Irmã, jovem. Deus está precisando de pessoas corajosas. Se coloque na posição que Ele quer que você esteja. Curva a sua cabeça. Papai, eu te adoro por esta palavra. Eu te adoro, Senhor, pois a tua palavra nos confronta. O Senhor nos chamou para exercermos, para realizarmos o propósito do Senhor nessa terra. E eu quero neste momento orar, Pai, por esta igreja, Pai. Por cada obreiro, por cada jovem, por cada líder, por cada adolescente, por cada criança, por cada família. Pai, toma a minha vida nas tuas mãos. Toma a vida da minha esposa nas tuas mãos, dos meus filhos, dos nossos instrumentistas, Senhor, de todo aquele que exerce um cargo na tua obra. Pai, toma esta igreja, que nós venhamos gerar, que a obra do Senhor venha a ser concluída e realizada através de mim, através de nós. Nos ajude, Senhor, a nós andarmos, a vivermos, a estarmos no centro da tua vontade. Eu não quero, Senhor, que o meu erro, e não permita que o nosso erro venha impedir que outras pessoas venham ter comunhão contigo, venha ter um particular contigo. Pai, que nós sejamos confrontados pela tua palavra em tempo de guerra, que nós não venhamos parar de lutar para alcançar vida de pessoas sedentas que estão necessitadas, carentes da tua ajuda. Pai, em nome do teu filho amado, eu te louvo. Que esta palavra continue nos confrontando, nos ajudando. Pai, mais uma vez orando pela vida, Senhor, e família daqueles que estão em luto. Eu oro, Senhor, mais uma vez pela vida daqueles que estão doentes, daqueles que não puderam estar aqui, Pai, devido a uma dor, devido a uma febre, devido a uma gripe. Nós repreendemos
repreendemos na autoridade que há no teu nome. Pai, visita os fracos, aqueles que não têm mais força de caminhar. Visita, Senhor, em nome do Senhor. Mais uma vez eu oro pela vida do nosso irmão Bruno. Continue cuidando dele, continue trabalhando o coração dele, continue ajudando o teu filho, Senhor, nesta caminhada, e que o propósito do Senhor para ele seja cumprido, realizado segundo a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, que o perfeito amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre a igreja de Cristo Jesus, não sendo só hoje, nem só amanhã, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Deus abençoe, vos leve em paz, em nome de Jesus.